Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat, porque o Eterno nos concedeu este mandamento. Ele disse para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat leikadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu sei muito bem que hoje é muito difícil guardar este mandamento, o Shabat, o dia de sábado, por conta do calendário gregoriano, esse calendário pagão, que o Papa Gregório introduziu no mundo através da religião católica, e hoje todos seguem esse calendário, menos nós, que fazemos menção do Shabat de Adonai. Como eu disse, eu sei que é muito difícil cumprir o mandamento hoje, por conta desse calendário que coloca o dia de sábado como um dia comercial e o domingo como um dia de descanso, sabendo que o domingo, os romanos guardavam o domingo porque o domingo era o dia que eles adoravam o sol, o Sunday, Mitra, Ieso, que é esse ídolo que os cristãos adoram aí, chamado Iesu Christus, ou Jesus Cristo, que não tem nada a ver com Yeshua HaMashiach, o Salvador, o hebreu, o nazareno, o nazarim, o israelita, ou da tribo de Yehudá, da tribo de Davi, o Messias profetizado por Moshe. Então, vamos hoje estudar a Parashá Balak. Balak não tem nada a ver com o povo hebreu, porque tem uma Parashá com o nome Balak. Essa Parashá é muito importante, porque ela conta a história do perverso Bilão, que se tornou perverso, por conta da sua ganância. Até então, antes desse digamos assim, desse ato dele, ele não era tão perverso assim, mas por conta da ganância, dessa missão que Balaque deu para ele, ele se tornou perverso e acabou pagando pelos seus atos. Então, a Parashá Balak, que é o rei que contratou Bilã para amaldiçoar Israel, está lá em Bamidbar, a partir do capítulo 22, o verso 2. E nós vamos do 22 até do 22:2 até o 25:9. Ela não é tão grande, mas devido às bênçãos que são pronunciadas por Bilã, para Israel, nós vamos gastar um tempozinho com ela. Então, vamos para Bamidbar 22:2, que é Números 22:2. Meu mouse agora parou aqui. Que lindo. Vamos lá. Voltou. 22:2 começa assim: Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Os filhos de Israel já tinham dizimado alguns reinos, como Moabe e Og, e aí eles ficaram temendo muito os filhos de Israel, Bene Israel no caso. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Ou seja,
Ele chama o povo de Israel de congregação, ou seja, ajuntamento. Qual é a palavra que está no original? Né? Nada mais, nada menos do que kahal, né? Que é congregação, ajuntamento. E não igreja. Igreja é uma palavra grego-romana, pagã, né? Que é eclésia, sai para fora, vamos invadir o mundo com o paganismo do cristianismo e outras religiões por aí. E hoje eu estou bonzinho. Este enviou mensageiros a Binan, ou Bilã, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Imagina. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Está parecendo um Abraão aí, né, esse cara, Bilã. Então foram-se os anciões dos moabitas e os anciões dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Bilã e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como Adonai me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Bilã. E veio Elohim a Bilã e disse: Quem são estes homens que estão contigo? Pessoal, é bom deixar bem claro que o Eterno falou com Bilã em honra a Israel, não que Bilã tivesse mérito para isso, tá? E Bilã disse a Elohim: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo: Eis que um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Elohim a Bilã: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Então Bilã levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque Adonai recusa deixar-me ir convosco. Só que não era muito bem essa a intenção de Bilã, né? Ele estava aproveitando a resposta de Adonai para aumentar o preço que ele iria cobrar pelo ato, pela missão, que a ele foi referida. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Bilã recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Bilã e lhes disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Bilã respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem de Adonai, meu Elohim, para fazer coisa pequena ou grande. Ou seja, ele queria aumentar o preço, né? Estava blefando. Agora, pois, rogo-te que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais Adonai me dirá. Adonai já tinha dito a ele, né? Mas ele estava protelando, né? Veio, pois, Elohim a Bilã de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Aí já mudou a estratégia do Eterno, né? O Eterno disse que não. Aí, na segunda vez, tá bom, então vai, agora tu vai fazer o que eu mandar. Então Bilã levantou-se pela manhã e albadou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Gente, aqui tem um mistério, muito mistério, né? Tá parecendo cristianismo isso, né? Quando eu disse mistério, não, mas né, aqui está
um pensamento, né, ou uma instrução oculta, né, que só estudando a Torá nos 4 estágios nós conseguimos descobrir. Veja bem que Bilã, né, tentava se igualar a Abraão, o pai da fé, o nosso patriarca. Né? Porque quem foi que albadou sua própria jumenta para sacrificar o seu próprio filho, Isaac? Abraão. Quando os servos de Abraão disseram, nós vamos, né? Não, deixa que eu mesmo faço. Ele mesmo, né, colocou todos os utensílios que ele precisava na sua jumenta e partiu para o monte. A mesma coisa Bilã fez. Não deixou os seus servos, né, albardarem a sua jumenta. Ele mesmo albardou a sua jumenta. E foi com os príncipes de Moabe. Ou seja, ele queria se igualar a Abraão. Nem chegou perto, né? Nem chegou perto. E a ira de Elohim acendeu-se, porque ele se ia, e o Melahim de eixo de Adonai pôs-lhe no caminho por adversário. Preste bem atenção. Bom, se é esse o propósito do teu coração, então vai, mas tu vai falar tudo o que eu te disser. O Eterno esperava, o Eterno sabia que ele ia, né? Mas o Eterno esperava que ele não fosse. Como ele foi, os fatos decorrem cronologicamente. A ira do Eterno se acendeu. Agora eu posso acender a minha ira contra ele. Porque até então, o homem ele tem escolha própria. Ele pode decidir. Né? Mas a Torá está contando os fatos. Nós não podemos mudar os fatos. Nem o Eterno mudar a escolha das pessoas. As pessoas escolhem o que querem. Né? Agora o Eterno vai criar soluções, né, para essas escolhas a favor dele e do seu povo. No caso, né, vai tornar a maldição em bênção. Sempre é assim que ele trabalha. E o Melahim, o anjo, né, de Adonai, pôs-se no caminho, né, como adversário. Imagina. E ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o Melahim, de Adonai, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Bilã espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Ou seja, não só a jumenta viu o anjo, né, o Melahim, como ela teve entendimento que a espada era uma ferramenta de matar, de ferir. Não só ela viu, como ela teve entendimento. O Eterno deu entendimento à jumenta. E deu poder de escolha. Que os animais também têm poder de escolha, né? Mas não dessa forma. Não dessa forma. Então, Bilã vai e espanca a jumenta. Mas o Melahim de Adonai pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Né? Depois eu vou explicar por que ele aparece 3 vezes dessa forma. Né? Vendo, pois, a jumenta o Melahim de Adonai, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Bilã. Por isso tornou a espancá-la. Então o Melahim de Adonai passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, a jumenta ficou encurralada. Né? No outro ainda tinha... E dizem até que Bilã passou a mancar depois dessa encostada que a jumenta deu no pé dele. E vendo a jumenta o Melahim de Adonai, deitou-se debaixo de Bilã. E a ira de Bilã acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então Rachem abriu a boca da jumenta, a qual disse a Bilã:
que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Bilã disse à jumenta: por que me zombaste de mim? Porque zombaste de mim. Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha só, e a jumenta vendo o Melahim com a espada, hein? Aí Bilã vai dizer um negócio desse. E a jumenta disse a Bilã: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgas desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Né? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então Adonai abriu os olhos a Bilã e ele viu o Melahim de Adonai, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o Melahim de Rachem lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para te ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Bilã disse ao Melahim de Rachem: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o Melahim de Adonai a Bilã: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Bilã se foi com os príncipes de Balaque. Ele ainda estava blefando, né? Quando ele disse: voltarei. Ouvindo, pois, Balaque que Bilã vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no monte de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Bilã: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Dinheiro, né? Então Bilã disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Elohim puser na minha boca, essa falarei. Ou seja, não teve escolha. E Bilã foi com Balaque e chegaram a Kiriat Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Bilã e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Bilã e o fez subir aos olhos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Ou seja, o Balaque queria mostrar toda a cidade, todo o império, né? A cidade fervia em movimentos do comércio, para, com isso, conseguir emocionar, ou talvez, né, dar força, ou criar uma expectativa em Bilã, né, boa. Olha, uma cidade cheia né, tem tudo isso aqui para ti, né, comércio e tudo mais. Então Bilã disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Bilã dissera, e Balaque e Bilã ofereceram um novilho e um carneiro sobre um altar. Então Bilã disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei porventura a Adonai, me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto. E encontrando-se Elohim com Bilã, este lhe disse: preparei 7 altares e oferecerei um novilho e um carneiro sobre cada altar, achando que ia comprar o Eterno com isso, né? Então Adonai pôs a palavra na boca de Bilã e disse: torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu
a sua palavra e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Elohim não amaldiçoa? E como a denunciarei quando Adonai não o denuncia? Porque do cume da penha o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habita só, e entre as nações não será contado. Este versículo, né, ou essa parte do texto, para mim, é uma das mais lindas da Torá. Né? Essa profecia de Bilã, né, mostra assim o carinho, né, e a proteção que Adonai tem pelo seu povo. E quem é povo do Eterno continua desta forma, né, sem se misturar com o paganismo e as religiões deste mundo. Olhe o que, né, e escute o que Bilã diz, porque do cume da penha, do alto da montanha, eu o vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só, ou seja, sempre será só, nunca se misturará, e entre as nações não será contado, ou seja, nós que somos povos do Eterno, não seremos contados entre outras nações, nem no meio das outras religiões. Quer ser pagão? Seja. O povo do Eterno não é pagão, não segue religião nenhuma, a não ser a Torá de Adonai. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha nefesh, minha alma, morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Olha que ele profetizou contra ele agora. Então disse Balaque a Bilã: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que Adonai pôs na minha boca? Eu avisei, né? É o que ele quer dizer, eu avisei. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas o todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Ou seja, eram dois feiticeiros aí, né? Um sabia as palavras corretas para amaldiçoar e o outro sabia os locais corretos para proclamar essas maldições, né? E juntando isso, eles queriam que a hora exata que o Eterno estivesse irado, porque assim o Eterno amaldiçoaria Israel. Só que quebraram a cara, né? Verso 14. Assim levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro de Adonai. E encontrando-se o Rachem com Bilã, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou Rachem dessa vez, né? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Elohim não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Rachem, seu Elohim, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação um rei. Ou seja, mesmo com todos os pecados que Israel cometeu no deserto, Adonai tinha perdoado Israel por conta, né, dos patriarcas
da virtude dos patriarcas e por conta também dos que tinham boa vontade de cumprir os mandamentos, porque nem todos eram perversos. Então, aquela estratégia de Abraão, se houver tantos, salvaria a cidade por causa desses tantos, de 30, de 10, então Adonai estava ali se utilizando, né, da mesma tática que que Abraão usou para livrar Ló e sua família da desgraça de Sidom e Amorá. Hashem aqui estava utilizando, né, a mesma, digamos assim, mesmo argumento que Abraão usou. Elohim os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, búfalo, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação, contra Israel neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Elohim tem realizado. Eis que o povo se levantará como que ela vi leão asiático, né, e se erguerá como Vekahari, leão africano, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Se eu não me engano, Jacó falou isso em relação a Yehudá, ou foi Miniamim, uma coisa assim. Então Balaque disse a Bilã, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Biná respondeu e disse a Balaque, não te falei eu dizendo tudo o que Adonai pôr na minha boca, isso eu falarei? Disse mais Balaque a Bilã, ora vem e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Elohim, que dali amaldiçoais. Amaldiçois. Então Balaque levou Bilã consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Bilã disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como Bilã dissera e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Vamos agora para o 24, né? Nós vamos até o 25, 9, ok? Vendo, pois, Bilã que bem parecia aos olhos de Adonai que abençoasse Israel, não se foi desta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou ao seu rosto para o deserto, e levantando Bilã os seus olhos, e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Ruá de Elohim, e proferiu a sua parábola e disse, fala Bilã, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu as palavras de Elohim e que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Né? Aqui Bilã, Amai de Dote, né? Mishkenoterra, Adonai Tsebaô, né? Moradas, né? Como ribeiros se estendem como jardins, à beira dos rios como árvores de sândalo, o Adonai os plantou como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e de sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se entregará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Elohim os tirou do Egito, do Mitzrayim, né, do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com suas setas os atravessará. Imagina a cara de Balaque quando viu isso. Né? Pô, o cara vai me dizimar, o cara está dizendo que esse povo vai acabar comigo. Imagina. Encurvou-se, deitou-se como leão africano e como leão asiático. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Mesma coisa, né, de Abraão, ele queria repetir, né,
as palavras, ou seja, o Eterno colocou as mesmas palavras que ele proferiu para Abraão, colocou na boca de Bilã, para que Bilã proferisse de novo a Israel todas as bênçãos que ele proferiu para Abraão. E aí estava o povo, né, a descendência de Abraão, né, o cumprimento das promessas, a descendência de Abraão. Quando ele diz aqui, né, quem o despertará, quem é que vai despertar um leão? Quem é que tem coragem de ir lá catucar um leão para despertá-lo? Imagina, melhor se afastar. Então a ira de Balaque se acendeu contra Bilã e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Bilã: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que Adonai te privou desta honra. Então Bilã disse a Balaque: veja só que todos eles tinham conhecimento de Adonai, tinham conhecimento de Hashem. Por quê? Porque Balaque era primo, né, do povo dos israelitas. Balaque é nada mais, nada menos descendente de quem? Descendente de Esav. Esav, irmão de Jacó. E aí, ele tinha total conhecimento. Ele só não seguia Elohim, Criador dos céus, até o Elohim de Jacó, Hashem, Adonai. Né? Mas ele tinha conhecimento. Mas preferia seguir, né, Baal, Peor. Então Bilã disse a Balaque: não falei também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem de Hashem, fazendo bem ou mal de meu próprio coração? O que o Adonai falar, isso falarei. Gente, é bom lembrar que Bilã era um dos sacerdotes do faraó, era um dos conselheiros do faraó, junto com Ietrô, né, Jetro, o sogro de Moshe, e Jó, aquele que passou, né, apuros e depois o Eterno recompensou. Eu já contei essa historinha, né, nas paraxás lá atrás, né, quando o faraó chama Bilã, Ietrô e Jó para consultá-los a respeito de uma proeza de Moshe. Volta lá, eu não lembro qual é a paraxá, mas está lá atrás. Depois eu posso colocar na descrição aqui. (14) Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse, mais uma profecia de Bilã, né? Fala, Bilã, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu as palavras de Adonai e o que sabe a ciência do Altíssimo e que viu a visão do Todo-Poderoso que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Ou seja, Yeshua HaMashiach. E ele está falando aqui do Império Romano, que hoje domina o mundo. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas. Ele fala tanto de um futuro próximo como de um futuro distante, né, com a vinda do Mashiach. A segunda vinda do Mashiach, no caso, porque o Mashiach já veio. E dominará um de Jacó e matará os que restam nas cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse, Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse, firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido, até que Achu te leve
por prisioneiro. Achu era um dos filhos de Israel, uma das tribos de Israel. E, proferindo ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Elohim fizer isto? E as naus, perdão, gente, e as naus virão das costas de Quitim e afligirão a Achu, também afligirão a Eber, que também será para a destruição. Perdão, gente, o Achu aqui não é Axé, não, tá? Eu confundi com Axé, é Achu. Então Bilã levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. 25. E Israel deteve-se em Chitim, e o povo começou a ter relações imorais com as filhas dos moabitas. Como foi que isso aconteceu? Vou terminar o texto e eu vou explicar. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus Elohás, e o povo comeu e inclinou-se aos seus Elohás. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira de Adonai se acendeu contra Israel. Disse Adonai a Moshe: toma todos os cabeças do povo e enforca-os a Adonai diante do sol, e ao ardor da ira de Adonai se retirará de Israel. Então Moshe disse a Shofte de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Shofte são os profetas, E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moshe e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando ele diante da tenda da congregação, diante da Carrilá. Vendo isto, Fineia, Finecha, filho de Eleazar, o filho de Aaron, Corém, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, por suas partes genitais. Ou seja, eles estavam no ato sexual. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Agora vamos trazer a tradição oral do povo de Israel. Eu vou colocar aqui um utensílio, de vez em quando eu coloco, para eu prestar melhor atenção aqui e não pular muita coisa. Vamos lá. Os moabitas escolhem Balaque como líder contra Bene Israel. Vou fazer o resumo, tá, gente? Os poderes mágicos de Bilã, a fama de Bilã como profundo filósofo e intérprete profissional de sonhos, há muito era internacional. Se o próprio Balaque era feiticeiro, por que precisava de Bilã? De fato, a perícia de um completava do outro. Balaque era instruído em assuntos práticos, podia determinar exatamente onde alguém deveria postar-se para amaldiçoar efetivamente. Bilã possuía as chaves interiores, as palavras apropriadas com as quais amaldiçoar. A quem os dois podem ser relacionados. Bilã era como um cirurgião que podia manejar o bisturi, mas não estava familiarizado com as partes do corpo. O outro, Balaque, era como um anatomista que consegue identificar o órgão doente, porém não pode realizar a cirurgia. Juntos podiam fazer uma operação. Similarmente, Bilã sabia a hora exata em que a maldição pode ser efetiva e Balaque sabia o local de onde deveria ser pronunciada. Ok? O Talmud relata que todos os dias, há um momento em que Hashem fica irado. Isto significa que nesta hora ele julga os pecadores. Evidentemente, aquele que é culpado de transgressão fica mais vulnerável nesta hora. Bilã tinha o dom de saber exatamente quando era este momento. Uma maldição proferida deste instante poderia expor sua vítima ao julgamento divino. Balaque concluiu:
que eu convoque Bilã, juntos sobrepujaremos o povo hebreu. Balaque envia mensageiros a Bilã, né, e a história é bem simples, não precisa explicação. Hashem fala com Bilã. Os estranhos e miraculosos acontecimentos ocorridos durante a viagem de Bilã, nós já relatamos, né? Eu vou explicar só uma partezinha aqui, né? Que é porque o anjo apareceu 3 vezes a Bilã, né? Da primeira vez que o anjo apareceu, havia campo aberto dos 2 lados do caminho. Hashem mostrava: se você pretende maldizer os filhos de Avraham, está bem aberto, Avraham só pode maldizer os descendentes de Ismael, que são perversos e merecem uma maldição. Mas não se atreva a amaldiçoar os filhos de Isaac, pois são tzadikim. Na segunda aparição, só podia escapar por um lado, simbolizando: se você quer maldizer os descendentes de Isaac, só pode maldizer os filhos de Esav, que era o caso de Balaque, o perverso, mas jamais os filhos de Jacó. Da terceira vez, o asno não podia se mexer, né, a jumenta, nem para a direita, nem para a esquerda, mostrando a Bilã: se você quer maldizer os descendentes de Jacó, o caminho está bloqueado de ambos os lados. É impossível. Os 12 filhos de Jacó são tzadikim e seus descendentes são sagrados. Essa está a explicação para as 3 vezes, né, que o anjo apareceu. Né, e aí Bilã confessa: aí eu pequei. Bilã é recebido por Balaque e ambos preparam para maldizer Bene Israel. Né. Isso aí o texto lá é bem simples, não precisa, né, de muita explicação. Primeira bênção de Bilã, né, a origem e destino do povo hebreu são únicos. Quando as bênçãos começam a sair da sua boca, Bilã elevou a voz mais alto que pôde, esperava evocar a inveja e hostilidade das nações gentias ao escutarem louvores a Bene Israel. As bênçãos de Bilã estavam encobertas como parábolas poéticas, e ele proclamou, né? E aí eu vou, né, narrar as bênçãos em hebraico, né, e em português, e depois alguma explicação dessas bênçãos. Né? Bilã começa, né, narrando o texto, né, começa com as seguintes palavras, né, as primeiras bênçãos, né, a primeira bênção no caso, né? Mi aham yasheni Balaque meler Moave, né? Balaque, o rei de Moave, trouxe-me a Arã, né? Meharere Kedem, das antigas montanhas, dizendo: Lecha ara ali Yaakov, venhamos e amaldiçoe para mim Yaakov, o Lecha zoamá Israel, e venha desperte a ira de Hashem contra Israel. Né? O profundo significado das palavras de Bilã era: você, Balaque, e eu somos os mais ingratos dos homens, devemos nossas vidas aos hebreus. Como então você pode trazer-me a Arã para amaldiçoá-los? Foi neste exato local que o patriarca Jacó ficou com o meu patriarca Lavã, antes de chegar a Jacó. Lavã não tinha filhos, nascia apenas por causa dos méritos de Jacó. Você, Balaque, sobreviveu por causa das antigas montanhas, os patriarcas desta nação, chamados de montanhas. Você é um moabita, descendente de Lote. Se não fosse o patriarca Avraham, Lote não seria resgatado da destruição de Sedom, e você não estaria vivo hoje. Mas que isso não percebe que Hashem protege este povo? Ele prometeu ao patriarca Avraham: os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e os que tu abençoares serão abençoados. Portanto, alguém que os amaldiçoa está se amaldiçoando, porque ouviu-me a mensagem: venha, amaldiçoe Jacó. Você, na verdade, indicava: venha, amaldiçoe-me, amaldiçoando Jacó. Ma ekov lo kabokel. Como posso amaldiçoar quando Hashem não amaldiçoa? Ao contrário, ele os abençoa. Né? Uma ozon lozan Hashem. Né? E como posso despertar a ira divina contra eles se Hashem não está irado? Né? Parece que Hashem abençoa os hebreus mesmo quando
merece uma maldição. Que Merosh Tissurim Erenu, do topo das rochas eu vejo, né, o Migvaot, a Shurenu, e das colinas eu o contemplo, né, vejo um hebreu descendente dos patriarcas sagrados chamados de rocha e das sagradas matriarcas chamadas de colinas. Como as rochas no mundo físico, os patriarcas são a fundação, né, do mundo, ou seja, do povo hebreu. Totalmente desde a origem deste povo é santo, suas almas anseiam por santidade. Né? Rem am levadad iskom, eis que o povo viverá na solidão, o vagoim lo itzhashav, e não será contado entre os goim, entre os gentios, entre as outras nações. Né? O povo hebreu não se casará com os não-judeus, tampouco adotarão as crenças e culturas que não são ensinadas pela Torá. Né? Quando a gente fala judeu ou crença judaica, aí já parte para os judaísmos, e esse não é o caminho que nós seguimos. Né? Recusam-se a profanar o Shabat, a abolir o Beret Milá, né? ou adorar as divindades não judaicas. Né? O Beret Milá já não tem tanto valor por conta, né, da Tevilá de Yohanan, o emissor. Mi maná afá Yaakov, quem pode contar o pó de Yaakov, né? Quem pode contar o número de mitzvot que um hebreu realiza desde a hora que nasce até a hora que retorna ao pó? Né? O Mishpah et Rová Israel é o número da quarta parte de Israel. Quem pode contar a população de mesmo uma das 4 divisões de estandarte de Bene Israel? Segundo a outra interpretação, Bilam disse: Hashem conta somente a Bene Israel, esperando nascer um tzadikim. Né? Tamot nashfi mot yesharim, que eu morra a morte dos justos, o terri aharit kamorru, e que meu fim seja com o deles. Ao perceber que, em vez de amaldiçoar os hebreus, ele estava involuntariamente abençoando-os repetidamente, Bilam decidiu que seria melhor morrer e a continuar sofrendo tal agonia. Segundo a profecia de Bilam, a grandeza do povo hebreu os protege contra as maldições. Né? Com Balaque Ushma, né? Levanta-se Balaque e ouça, Haziná Adai Benot Tzipor, escute, meu filho de Tzipor. Não se trata levianamente minha profecia, não trate, né? Levianamente minha profecia. Não deve permanecer sentado ao ouvir as palavras de Hashem. Levante-se e fique de pé. Loish kel vihazev, Hashem não é um dos homens, ou que seja falso, né? Uve Adam veit nechan, né? Nem um ser humano que se arrependa. Um homem às vezes faz promessas, né? E mais tarde recusa-se a cumpri-las. Então Hashem não faz isso, né? Não se comporta dessa forma. Rahu amavelo yase, acaso ele falou e não o fará? Né? Vedibe velo veikemena, ou ele disse e ele não o cumprirá. Hine veresh lakarti, veja, eu recebi as bênçãos. O veresh velo ashivena, ele abençoa e não posso retirar. Lo ribit avem beyakov, ele não viu a iniquidade em Yaakov. Velo ha amal beisrael, e nem viu ele algo errado em Israel. Bilam tentava encontrar defeitos nos hebreus. Todavia, a geração que chegou a Eretz Israel era uma geração de tzadikim, e desta forma foi forçado a admitir que não conseguiria encontrar pecados ou pecadores entre eles. Hashem Elokav imo, Hashem, seu Elohim está com eles. Utruat Melech bo, a Sherinah do rei está com ele. Ruat, ou mover, né? Ele diz aqui Sherinah, mas o Ruat, né? O Ruat Melech, rei,
né, bo com eles, né, ou seja, o ruá, a vida, o mover, o sopro de Hashem está com eles. Kel motzian mimistraim. Hashem tirou-os do Egito, Mimistraim, né, ou Mistraim, né, o Egito, que toafote relô, com o poder da sua elevação, que lo nash Beyakov, pois não há adivinhações em Yaakov, velô que sem Be-Israel, tampouco há qualquer feitiçaria em Israel. Você, Balaque, disse-me, veja, um povo saiu do Egito. Estas palavras não eram apuradoras. O povo não poderia ter deixado o Egito sozinho, mas deve ter sido tirado de lá por Hashem, de maneira sobrenatural. Primeiro, nenhuma adivinhação é efetiva contra Israel, uma vez que Hashem está no meio do seu povo. Portanto, as ferramentas de magia que os sábios de Midian trouxeram a mim são completamente inúteis, pois, diferentes das nações, este povo não é regido por anjos encarregados, mas então sob supervisão direta de Hashem. 2. Não poderão ser encontrados adivinhos e feiticeiros entre os hebreus. Não praticam magia como as outras nações, porém consultam Hashem diretamente através de seus profetas e através da placa peitoral do sumo sacerdote. Portanto, este grande povo certamente merece ser abençoado. Kaet Yemele Yaakov, Israel Mapaakel. Chegará uma época na qual dirão a Yaakov e a Israel, que Hashem operou. Na época de Mashiach, Hashem realizará milagres, como eu falei, né? Que ultrapassam todos os feitos do passado, né? As nações gentias então virão e indagarão aos hebreus, ou o povo do Eterno, sobre os grandes feitos de Hashem, na era que se seguirá a Terriat Hametim, ressurreição dos mortos. O amor de Hashem pelo voto, pelo seu povo, né? Não só o povo hebreu, mas pelo povo que seguia sua Torá, se tornará evidente a todos, né? Não será permitido aos anjos entrarem, porém precisarão perguntar aos hebreus o que Hashem lhes ensinou, por aí, né? Isso aí está lá, né, no último dos últimos dias. Rei Amkelav e Akum, veja, o povo se levantará como um filhote de leão, Verhari e Etnassá, e se levantará como um leão. Este povo ergue-se como um leão e não cansará até destruir os inimigos de Israel. Não há nação que sirva ao Criador com tanta energia como o povo hebreu. No Lo Ishkav Yohal Teref, não se deitará até que tenha comido a sua presa. Vedam Halalim Yeste, e beba o sangue da caça. Terceira profecia de Bilam, né? Os hebreus habitarão em Israel em segurança, né? Governados por seu rei. Neum Bilam Beno Beor, a irrevogável proclamação de Bilam, filho de Beor. O Neum Hageve Shetum Raim, e a irrevogável proclamação do homem com boa visão. Bilam estava louvando a si mesmo, dizendo que era maior profeta que seu pai Beor, e sabia segredos ocultos, né, a todos os outros profetas. De acordo com esta explicação, Shetu Raim significa que Bilam tinha uma visão profética superior. Contudo, as palavras Shetu Raim comportam ainda outras interpretações. Shetu Raim significa aquele cujo olho foi tirado, né? Hashem puniu Bilam cegando-o de um olho pela sarcástica observação que fez ao pronunciar a profecia. Ele conta a semente de Israel. Além disso, Bilam chamou a si mesmo o homem com o mau olho. Bilam podia lançar a força do mal sobre uma pessoa, concentrando seu olhar sobre ela. Imagina, ergueu os olhos com o intuito de prejudicar bem Israel, mas ficou impotente para prejudicá-los. Bilam descreveu a si mesmo como um Gevê, um homem forte, derivado do radical Gevorah, força.
Essa palavra Gevurah está lá nos braços da menorá, tá? Já expliquei sobre isso, que é a força, um dos braços da menorá, né? Significa força, e tem lá a raiz da palavra, a raiz, né? A gemátria da palavra. Nenhum shomeia inrekel, irrevogável declaração daquele que ouve os ditos de Hashem, Asher, Mahazé, Shaddai e Eshezé, que vê as visões do Todo-Poderoso, Nofel, Unglui, Enaim, caindo enquanto lhe está sendo revelado. Matovu, Ohalecha, Yaakov, quão boas são as tuas tendas, ó Yaakov, né? Maedidot, Mishkenoterra, né? Aqui ele traz a linguagem um pouco diferente. Matovu Ohalecha, né? Matovu Olachecha. Aqui ele pode estar usando, né, o hebraico moderno, né, ou o aramaico, que era aquela língua que falava, que Yeshua também falava, né? Aí quando ele entra, né, também Matovu Olecha Yaakov, Mishkenoterra Israel. Foi aquilo que eu falei lá no passado, né? Quão boas são as tuas tendas, Yaakov, tuas habitações, ó Israel, né? Kinechalim Nitayu, os hebreus são como os riachos que fluem, Keganot Ele Nahá, Ale Nahá, como jardim às margens do rio, Kahalim Natah Hashem, tão fragantes quanto os aloás que Hashem plantou, Karazim Alemaim, como as árvores de cedro à beira da água. Isal Maim Midaliav, Isal Maim Midaliav, a água fluirá das suas nascentes. Maim, Vezarro Bemaim Rabim, a sua semente estará em muitas águas. Este versículo inclui grandes números de significados, dentre eles, né, primeiro, Bilã exclamou, a Torá fluirá aos pobres, né, os sábios disseram, ensine a Torá aos filhos dos pobres, pois os versículos afirmam que serão estudantes de Torá, porque o estudo de Torá é mais comumente disseminado entre os hebreus pobres que entre os ricos. Os ricos estão preocupados com seus negócios e por isso perdem tempo do estudo da Torá. Os pobres são mais humildes que os abastados, por isso sentem necessidade de estudar. Os pobres não possuem os meios de lazer dos ricos, viajar nas férias, fazer compras, dar ofertas e assim por diante, né? Visitar templos religiosos, comungar com os ídolos pagãos. Em vez disso, preencher seu tempo livre com o estudo de Torá. Uma passagem nos escritos Natzarim revela muito bem isso, né? Marta se ocupa com o trabalho, quando Madalena, estou dizendo os nomes, né, os nomes que estão, os nomes populares, quando Madalena senta e vai escutar as instruções de Yeshua. E aí Marta reclama, mestre, não estás vendo que eu estou sozinha, né, trabalhando? Aí Yeshua diz assim, ela escolheu a parte melhor. Ou seja, melhor que riquezas, né, e atrações e entretenimentos é o estudo da Torá. E se você está aqui estudando a Torá, você escolheu o caminho correto. Porque tudo passa, e quando a gente parte, né, para o descanso até a ressurreição dos mortos, não levamos nada daqui, porque lá no mundo vindouro não vamos precisar de nada deste mundo, a não ser o estudo da Torá, para estar lá no mundo vindouro. Veiaron Meagag Malco, e seu rei será mais forte que Agag. Vetnase Malhuto, e seu reinado será elevado.
Kermotzion Mimistraim, Hashem os tirou do Egito, Ketoafot Renlo, protege-os com sua força e elevação, Yohal Goim Tsarav, ele, Hashem, consumirá as nações, suas adversárias, Veatzmoterem, Yegarem, e quebrarão seus ossos, Veritzav, Yahatz, e Inhatz, e ele dividirá sua terra entre os hebreus. Shahav, Kari, Urelav, ele, este povo, se agachará e descansará como leão e um filhote de leão. Mi Yekmenu, quem ousa levantá-lo? Quando está descansando? Os hebreus se instalaram firme e seguramente na terra. Nenhuma nação conseguiria expulsá-los. É isso que o versículo, a palavra quer dizer. Mevaherá, Varuch, os que te abençoam são abençoados. Veorecha, Aru, e os que te amaldiçoam são amaldiçoados. Quarta e última profecia, eventos que acontecerão na época de Davi e do Mashiach, né? Foi o que eu falei. Nenhum Bilam Benobeor, a irrevogável declaração de Bilam, filho de Beor. Eu disse que aconteceria num futuro próximo e depois num futuro distante, né? Na época de Davi e na época do Mashiach. O Mashiach já veio uma vez, quando ele vier a segunda vez, essas profecias elas serão cumpridas, né? O Nun Yagever Shetum Raim, e a irrevogável declaração do homem com boa visão, Neum Shomeia Inrekel, irrevogável declaração daquele que ouve as falas de Hashem, Veiodeia Daiti Elion, e conhece a mente do mais elevado, Elion, mais elevado, Merrazé, Shaddai e Erezé, o que vê a visão do Todo-Poderoso, El Shaddai, poderoso, Nofel Ugli, Enaim, mostrando-se enquanto lhe está sendo revelado. Erenu velo atá, eu vejo, porém não agora. Ashurenu velo karov, percebo, mas não de perto. Vejo o rei Davi erguendo-se, mas não agora, pois ainda se passarão mais 400 anos até o nascimento de Davi. Eu percebo o rei Mashiach nesse futuro longínquo, né? A explicação do versículo anterior, né? Bilam revela aqui um novo aspecto de sua grandeza profética, de que sua habilidade de amaldiçoar deriva de seu conhecimento de mente do mais elevado, ou seja, ele podia discernir o momento exato da ira divina. Além disso, Bilam louvava a si mesmo de que conhecia a mente do mais elevado, pois estava prestes a fazer revelações referentes aos assuntos ocultos que transpirariam desde a época do rei Davi até o fim dos dias. Do Darar Kohav Meiakov, uma estrela partiu de Yaakov, Vekan Shevet Me Israel, e um cetro governante ergueu-se em Israel. Bilam descreveu Mashiach como uma estrela que traça sua órbita de um extremo do universo a outro, para simbolizar que Mashiach reunirá os exilados de todos os cantos da terra. As palavras um governante ergueu-se de Israel, pode referir-se ao rei Davi ou ao Mashiach. Gente, né? A Midrash da estrela está lá em Matitiahu, né? Que é o capítulo 2. Então aquilo ali é uma Midrash, que é para explicar esse texto aqui. Mas mais na frente, nos escritos Natzarim, né, nos chamados sinóticos, assim como a Igreja Católica, né, adotou a palavra sinóticos e depois paganizou mesmo, chamando de evangelho, o Yeshua diz assim: como uma estrela sai do Oriente para o Ocidente,
assim será a volta do Filho do Homem. Né? Ou seja, ele está aqui, Bilã, né, dizendo muito antes o que Yeshua ia dizer mais lá na frente. Né? Como uma estrela que é vista no céu de um canto a outro, assim será o estabelecimento, né, do reino do Todo-Poderoso, do reino de Adonai, do reino do Mashiach, né, a chamada invasão, né, invasão e não vinda, né, a palavra, né, é invasão e não vinda. O Mahates Patei Moav, e perfurará os cantos de Moav, Vekarkar Kol Beneshet, e solapa todas as nações descendentes de Shet. Davi perfurará todos os cantos de Moabe, ele subjugará a terra de Moabe. Mashiach solapará as nações, inclusive Moabe, e essas serão subservientes ao povo hebreu. Veia Edom Verechá, perdão, Verraiá Edom Verechá, e Edom será uma posse. Verraiá Verechá, Yerechá, Sei Oivav, e Sei também se tornará propriedade do seu inimigo Israel. Ve Israel Ose Raiu, Israel o herdará. Bilã profetizou que o exílio edomita, nosso exílio atual, ou seja, o exílio romano, será finalmente terminado por Mashiach. Né? Vivemos o Império Romano hoje. Veierde Miakov, e outro governará de Yaakov. Verrevit Serir Meir, ele destruirá quaisquer vestígios da cidade, Roma ou Império Romano. Mashiach destruirá todos os remanescentes da casa de Esav. Né? Vaiar et Amalek, ele previu a punição de Amaleque. Vaissá Mechalô Vaiomá, e ele declarou sua parábola e disse: Reshit Goim Amaleque, o primeiro a lutar contra os hebreus após o êxodo foi Amaleque. Veia Harito Ade Oved, e seu fim será a destruição eterna. Bilã descreveu profeticamente o destino das duas nações. Uma, Amaleque, que escolheu ser inimiga do Todo-Poderoso e do povo hebreu, e a outra, a família de Yitro, sogro de Moshe, descrita no próximo versículo, que escolheu unir-se a Hashem. Amaleque recusou-se de se arrepender, mesmo depois de ter perdido a guerra contra Ben Israel, e foi condenado à destruição eterna. A família de Yitro, os Kenim, mereceram bênçãos eternas. Né? Como eu já falei, né, eles ocuparam uma parte da cidade de Jericó. Vaiar et Hakeni, ele previu o destino dos Kenim, descendentes de Yitro. Vaissá Mehalô Vaiomá, e declarou sua parábola e disse: Etan Moshavecha, confirme ao seu local de habitação. Vesim Bacelá Kinecha, desde que você colocou seu ninho sobre a rocha. Bilã exclamou: veja que você escapou das artimanhas de Yetzirará, má inclinação, tal qual um pássaro escapa de uma armadilha. Você fez techuvá, converteu-se e uniu-se firmemente à rocha, a Hashem de Ben Israel. Está falando dos descendentes de Yitro, né? Yitro é o sogro de Moshe. Prevejo que colherá a bênção por isso, pois seus descendentes sentarão no Sanhedrin, Corte Suprema, junto com a elite dos hebreus. Kiim Iaie, perdão, Kiim Irie, perdão, Kiim Irie Levae Caim, mesmo se os Kenim se desencaminharem, Adima Ashu Tisbeca, quão longe a Assíria te carregará cativo. Ashu, a Assíria, tá, gente? Por isso que eu confundi Ashu com Axé. Bilã continuou a dirigir-se aos Kenim, afirmando: vocês fizeram bem em se unirem ao povo hebreu, mesmo se forem exilados por
Sanherib, né, junto com as 10 tribos, não ficarão perdidos eternamente. Voltarão do exílio para Eretz Israel com os hebreus. Vaissamechaló Vaiomar, e declarou sua parábola e disse: Oimi Ishie Misumokel. Quem viverá quando Hashem concederá a redenção a esse povo, recompensando os tzadikim e punindo os perversos. Esta profecia refere-se ao dia do julgamento na época do Mashiach, quando Hashem imporá justiça à humanidade. Vetsim Miyad Kitim é uma flecha nas mãos dos Kitim romanos. Veinu Ashu, Veinu Eve, afligirá Ashu e afligirá Eve, os hebreus. Né? Vegamu Ade Oved, porém ele, os romanos, também serão destruídos para sempre. Bilam profetizou que os assírios seriam atacados pelos romanos, que os afligirão e a seus hebreus cativos. Finalmente, no fim dos dias, Roma cairá nas mãos de Mashiach, o nosso exílio chegará ao fim. Né? Quando Bilam terminou essas profecias, essas profundas declarações proféticas, levantou-se, pois estava deitado, prostrado, enquanto Hashem comunicava-se com ele. O Ruá de Hashem, que imbuiu-se nele em honra a Ben Israel, partia dele para sempre. Passou o resto de sua vida como um mágico comum. Bilam partiu para retornar à sua terra, Aram Naharaim. Antes de partir, supervisionou a construção de grande número de tendas e barracas, nas quais postou as filhas de Midian com o propósito de seduzir os homens hebreus. Ou seja, depois que Bilam profetizou tudo isso, assim, só bênção, né, ele deu um conselho, o perverso conselho de Bilam para fazer Ben Israel pecar com imoralidade. Por que Bilam estava prostrado? Né? Porque ele queria se igualar a Moshe também, mas não conseguiu, porque Moshe falava com o Eterno face a face e de pé. Já Bilam tinha que se prostrar para poder o Eterno falar com ele. Bilam disse a Balaque: existe um meio seguro de destruir Ben Israel. Se pecarem, Hashem os castigará. Hashem proibiu-os de se relacionarem com as mulheres não judias, não hebreias, pois não quer que se misturem a outras nações. Envie mulheres aos hebreus e diga-lhes para persuadir os homens hebreus a pecar. Se conseguirem, Hashem fará com que os hebreus desapareçam. Balaque e os nobres de Midian decidiram levar a cabo o plano de Bilam para fazer os homens hebreus a pecarem. Ordenar as suas filhas que se adornassem para atrair e seduzissem os hebreus. Balaque ordenou sua própria filha que o traísse, ninguém menos que Moshe. Os moabitas encorajaram o plano vil de Midian, permitindo-lhe utilizar seu território para esse propósito. Né? Bilam sugeriu que um bazar fosse erguido perto do acampamento hebreu, venda artigos e de vestuários para atrair os hebreus. Aconselhou: coloque mulheres velhas nas bancas, mas coloque as jovens dentro das barracas. Ou seja, as velhas atraíam, né, e ofereciam as mercadorias bem caras. Né? E quando os hebreus diziam assim: essa mercadoria está mais cara. Aí elas diziam assim: mas lá dentro tem mais barato. Né? Aí quando eles entravam na tenda, aí eles encontravam as jovens lá, né, e aí eram seduzidos pelas jovens por conta das mercadorias mais baratas. E assim foi o plano perverso de Bilam. Né? Zinrim traz uma mulher não judia ao acampamento, né, que é nada mais nada menos do que a filha de Acabe, ou de Acabe, né, a filha de Baraque, né, e aí dá-se, né, aquela praga lá por conta disso, e Pinerra, né, é a pessoa usada para cessar a praga, ou seja, Pinerra transpassa eles dois com uma flechada só, né, ou seja, pega os dois em pleno ato sexual, né, tanto que ele ultrapassa os órgãos genitais dos dois, e aí a praga cessa. É quando Ben Israel realmente, né,
vê que a praga partia de Zinrim, porque Zinrim era o cara que queria também, como Corá, ocupar digamos assim, ter honra como Moshe. Quando Pineiha expôs o casal assassinado ao povo, os membros da tribo de Shimon quiseram matá-lo. Hashem renovou a praga, né, a quem quer que atacasse Pineias. Parecia cônscio disso. Pineiha atirou ao chão o casal morto, né, e começou a rezar em prol da tribo de Shimon. Por isso está escrito em Terrilim 106:30. E levantou-se Pineiha e suplicou. Hashem ouviu a sua oração e a praga chegou ao fim. Similarmente, o ato zeloso de Pineiha impediu a destruição de Bené em Israel. Né? E o que foi que aconteceu? 24.000 hebreus morreram naquela praga, todos da tribo de Shimon. Então não eram hebreus, eram só, né, da tribo de Shimon. Comparados aos 3.000 executados depois do pecado do bezerro de ouro, o pecado de Shittim foi mais grave, pois envolvia imoralidade, além de idolatria. Mais que isso, desagradou a honra dos hebreus, pois cometera devassidão com mulheres gentias. Através da história subsequente de nosso povo, todas as tribos produziram grandes líderes. Com exceção de Shimon, as consequências do erro de Zinrim demonstram quão grave Hashem considera o pecado da imoralidade. Com seu ato corajoso, Pineiha restaurou a honra de Hashem e ignorou a importância de Zinrim, que era um líder, e a de Cosbe, uma princesa midianita, a filha de Balaque, né? Demonstrando que a honra de Hashem é mais importante que tudo. Sua façanha exemplifica os poderosos resultados que podem ser obtidos até por um único indivíduo que age, né, Lechem Hashamayim, Lechem Shamai, em nome dos céus. Pineiha também ensinou a Bnei Israel que para defender a honra de Hashem, um hebreu deve ser corajoso, mesmo que para isso lhe seja desagradável ou corra risco de morte. Ok? Foi isso que Pineiha nos ensinou, né? Que temos que fazer de tudo para manter a honra do nome de Hashem, do nome de Adonai. O Yud He Vav He, o nosso Todo-Poderoso, nosso Criador, né? Hashem seja louvado. Terminamos aqui a Parashá Balak, né? Que é a Parashá que conta a história de Bilam, e mais a de Zinri, né? Que queria espalhar, né, a imoralidade no acampamento de Israel. Agradeço a sua atenção, né? Espero que você compartilhe, se gostou, compartilhe, porque isso é a Torá viva, sem misticismo, sem religião, né? Sem dogmas, né? E sem cercas, como posso dizer, né? Ou seja, é a Torá pura e verdadeira, a palavra do Eterno. Aquela que Yeshua disse assim, né? Examine-a, pois ela indica o caminho para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, para a vida eterna. Né? Que você tenha um Shabat de paz, um Shabat Shalom, né? Shalom não só é paz, são 7 bem-aventuranças, eu já expliquei sobre essas bem-aventuranças, né? Bem-estar, felicidade, prosperidade, né? Paz, longanimidade e por aí vai. Shabbat Shalom a todos vocês, que o Eterno nos deu uma semana, né? que vai começar após o Shabbat, né? De bênção e prosperidade, né? E de muita ruá, mover, né? De sua Shekhinah, paire sobre nós. Obrigado, um Shabbat Shalom a todos. E vou terminar com uma Bericat Kohanim, que a Bericat Kohanim, né, não é para mim, né, quando eu recito para quem ouve. E quando você ouve, nada mais, nada menos que recitar também para as outras pessoas. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka itzar Adonai panavelecha, viyatzelecha shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Até o próximo Shabbat, até o próximo vídeo. Shabbat, Shalom.